Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu farei, digamos que, um complemento ao vídeo publicado na nossa série sobre direito de família, o vídeo que nós tratamos sobre a igualdade da filiação. Bom, a pergunta título deste vídeo nos traz a seguinte questão: por que ainda existem diferenças entre o casamento e a união estável? Bom, esta pergunta surgiu em decorrência de dois artigos do Código Civil que eu citei no vídeo sobre o princípio da igualdade da filiação ou de filiação. Refiro-me aos artigos 1597 e ao artigo 1601. Eu trouxe naquela oportunidade estes dois artigos como exemplos de existência ainda no nosso ordenamento jurídico de discrepâncias entre tipos de filiação. Então, eu trouxe esses dois artigos tendo em mira mostrar a vocês exceções ao princípio da igualdade de filiação. Mas estes dois princípios, esses dois artigos, também nos remetem às diferenças entre a união estável e o casamento e o porquê da existência dessas diferenças. Então, embora eu tenha trazido estes dois dispositivos como exemplos de resquícios ainda de tratamento divergente entre a filiação, no caso referindo à filiação no contexto da união estável e do casamento, esses dois artigos nos trouxeram essa questão: por que ainda existe diferenças, divergências, um tratamento diferenciado por parte do ordenamento jurídico entre o casamento e a união estável? Bom, e a resposta para essa pergunta, para a pergunta título do nosso vídeo, é aparentemente simples. Existem diferenças porque nós estamos diante de institutos diferentes. Então, se nós temos o casamento como um instituto e a união estável como um outro instituto, nada mais natural que estes institutos tenham regramentos específicos. Afinal de contas, se as regras do casamento fossem iguais à da união estável ou vice-versa, nós não estaríamos diante de dois institutos diversos, mas de um mesmo instituto com nomes diferentes, o que não faria nenhum sentido. Bom, essa pergunta sobre por que existem diferenças entre o casamento e a união estável é uma pergunta que ganhou corpo nos últimos anos, principalmente em função da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que em muitos aspectos, em muitos pontos, acabou por aproximar o casamento da união estável e a união estável do casamento. E eu cito aqui o caso clássico da inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que tratava da sucessão do companheiro, ou seja, até o Supremo declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo, nós tínhamos um regime sucessório aplicável aos cônjuges e outro regime sucessório aplicável aos companheiros ou conviventes. A partir da declaração do Supremo, nós não temos mais essa dicotomia e as mesmas regras sucessórias valem tanto para o casamento, para os cônjuges, como para o não estável, para os companheiros e conviventes. Bom, nós não conseguimos responder satisfatoriamente esta pergunta se nós não levarmos em conta dois aspectos. O primeiro, o aspecto histórico da união estável, e o segundo, o aspecto da liberdade individual. No aspecto histórico da união estável, nós vemos que, de fato, ambos institutos tiveram um desenvolvimento histórico totalmente separado. O casamento é uma instituição antiquíssima. Nós não conseguimos sequer traçar ali uma data, um período em que o casamento passou a existir. A união estável,
embora também seja dificultoso o trabalho de se determinar quando passou a existir o Instituto da União Estável, nós sabemos, evidentemente, que a união estável é posterior ao casamento, né? Posterior ao casamento. Então, nós temos o casamento como uma instituição no início sagrada e hoje sagrada para uns e civil para todos, desde longuíssima tradição, se estende pela história por séculos atrás. Então, nós estamos falando de Roma, estamos falando de Grécia, estamos falando de Mesopotâmia. Então, todas essas antiquíssimas civilizações, egípcia, enfim, nós encontramos ritos referentes à união do homem e da mulher para a formação de família. Então, claro, não é o casamento que nós conhecemos hoje, mas ali a ideia está presente. A união estável é muitíssimo mais recente que o casamento. Como eu disse, o seu desenvolvimento é posterior ao casamento. Então, sobre uma visão histórica, essencialmente histórica, e eu não estou fazendo qualquer análise jurídica em relação a isso, quanto ao desenvolvimento essencialmente histórico, nós temos que o casamento é anterior à união estável. Eu citei também a questão da liberdade individual, e aqui eu trago para o período mais recente, o século XX, final do século XX e o século XXI. E para mim, esse é o ponto mais importante, é a justificativa mais importante para o entendimento do porquê que a união estável e o casamento precisam ter um tratamento diferenciado. Pelo simples motivo, se você, no bojo do exercício da sua liberdade individual, opta por viver em união estável, é porque, ao menos em tese, e aqui nós estamos diante de uma presunção que vale para todos os campos do direito, e obviamente para o direito de família, você conhece o regramento da união estável, você conhece o regramento do casamento civil, você então pode optar pela escolha de um regramento em detrimento de outro. Ou seja, você, no exercício de sua liberdade, escolhe viver em união estável e aceita o regime jurídico da união estável. Ou você opta por viver no casamento civil e aceita o regramento jurídico concernente ao casamento civil. Então, não faz sentido você aproximar a união estável do casamento, ou o casamento da união estável, porque você acaba ferindo a liberdade individual das pessoas de optarem por um regime jurídico ou por um outro regime jurídico. Ora, a partir do momento que você elimina as diferenças, você tolhe a liberdade das pessoas em optar por um regime ou por outro, porque tanto faz. A união estável vai acabar tendo as mesmas consequências, o mesmo regime do casamento. No casamento, o mesmo regime, as mesmas consequências da união estável. Então, a conservação das diferenças entre o casamento e a união estável é uma garantia para o exercício da liberdade individual. Para aquela pessoa que opta por viver na união estável, uma união, entre aspas, informal, uma união de fato, que não exige a prática de um ato jurídico solene como o casamento, essa pessoa que opta por viver na união estável, ela tem a expectativa de que serão aplicadas, para o seu caso, as normas concernentes à união estável. E a pessoa que opta pelo casamento, pela prática de um ato jurídico solene, que marca o início daquela nova realidade jurídica, espera que, para a sua vida, também sejam aplicadas as normas concernentes ao casamento. Então, a partir do momento que se elimina as diferenças entre estes institutos, acaba se atingindo a liberdade das pessoas, porque as pessoas optarem pelo casamento ou pela união estável, no final das contas, não fará qualquer diferença. Por isso é importante a manutenção das diferenças entre casamento e união estável. Se você me perguntasse, bom, mas a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790, por exemplo, não foi um avanço? Bom,
Eu diria, e aqui é a minha perspectiva, eu diria que não. Por quê? Ora, se você opta por viver em união estável, e aqui faço menção novamente àquela ficção jurídica de que todos têm conhecimento da lei, você está ciente de que a união estável tem um regramento específico, diferente do casamento. E dentro desse regramento específico, nós tínhamos um regime sucessório diferente. Então, essa aproximação, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790, pelo ponto de vista da liberdade individual, para mim não faz sentido. Você acaba tolhendo a liberdade individual, a liberdade de escolha, porque, ora, eu escolhi o casamento, escolhi a união estável, tanto faz. As normas, entre aspas, são as mesmas, é claro. E aqui eu estou generalizando, porque ainda hoje subsistem normas bem evidentes que conferem um tratamento diferente para um e para outro. Em suma, por que existem diferenças de tratamento entre a união estável e o casamento? Porque são institutos diferentes. E por que essas diferenças devem ser preservadas o máximo possível? Porque nós temos que conservar a natureza destes institutos, que são diferentes, e nós temos que conservar a liberdade individual das pessoas, a liberdade delas optarem por um regime jurídico e por outro regime jurídico. A partir do momento que nós aproximamos as normas da união estável e do casamento, não faz sentido falarmos em institutos diferentes e, mais ainda, mais grave ainda, no meu sentir, nós estamos violando a liberdade individual das pessoas.